justiça das aflições. Somente a vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Disso todo mundo está de comum acordo. Quando eu falo todo mundo, eu estou dizendo não só o Espiritismo, todas as religiões cristãs. O cristianismo, ele tem como mote a vida futura. O que diferencia essas religiões é exatamente a forma como se dá essa vida futura. Então nós vamos ter religiões que acreditam que após a morte do corpo, o homem permanece em sono profundo, aguardando o dia do juízo. Nós vamos ter religiões que pregam a questão do purgatório, do inferno, do céu, ou seja, não é uma vida de sono, é uma vida razoavelmente ativa, pois o espírito permanece acordado. E nós temos o Espiritismo, com toda a sua riqueza e sua literatura, nos traz a pujança da vida espiritual e explica de forma racional e lógica a sua necessidade de si e o valor que ela tem para a economia do espírito, do progresso do espírito, da evolução do espírito. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Se nós pegarmos cada passagem de Jesus e nós tirarmos a existência da vida futura, a maioria delas, 90%, não vão fazer nenhum sentido para nós. Então, é necessário que nós apliquemos a teoria da vida futura para dar sentido às palavras de Jesus. Mais ainda, seria um engodo. O que seria um engodo? Uma enganação. Então, as palavras de Jesus perderiam completamente o sentido sem a certeza da vida futura. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Bom, pessoal, quando ele fala em sofrimento aqui, nós não devemos relacionar isso com, eu tenho que sofrer para ser feliz. Não é isso. A própria condição do nosso corpo biológico, a nossa própria vida biológica, elas nos impõem restrições, e restrições bem severas, digamos de passagem. Então nós temos a infância, que é uma época que nós somos completamente dependentes de nossos genitores. Nós temos a adolescência, uma fase conturbada, onde os hormônios estão atuando, onde o espírito ali está começando a se tornar senhor de si, o desenvolvimento dos órgãos, é uma fase também conturbada. Nós temos a velhice, que também é complicada, porque nós vamos perdendo as energias físicas, tudo se torna mais difícil. Então vocês podem observar que a própria vida impõe uma carga de sofrimento que é inerente a ela mesma, a própria condição biológica do corpo. Isso é para o pobre e para o rico, para o bonito e para o feio, para o bem-aventurado e para o menos bem-aventurado. E nós temos também a vida em sociedade, as nossas relações, e o atrito das nossas relações nos impõe também uma certa carga de sofrimento. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Então aqui claramente a gente percebe que o Espírito que trouxe essa passagem para Kardec, ele está questionando as religiões tradicionais. Se o Espírito ele surge no momento do nascimento do nosso corpo, obviamente Deus se tornaria um ser discricionário. Por que Deus se tornaria um ser discricionário? Bom, para Deus ser bom e justo, todos os nossos sofrimentos ou felicidades, bem-aventuranças, necessário se faça que exista uma causa que as justifique, sejam elas alegrias ou sejam elas tristezas. Senão Deus se tornaria um ser, vamos dizer assim, totalmente imparcial. Olha, por que aquela pessoa nasceu rica e por que aquela pessoa nasceu pobre? Por
que ele nasceu numa condição melhor que a minha e eu não? Bom, se você não admite a pré-existência da alma ao corpo, isso se torna inexplicável. Por isso, a reencarnação, ela é a chave hermética para que nós tenhamos condição de explicar o Evangelho de Jesus. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. O que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Vocês querem pegar uma anomalia, entre aspas, deixa isso bem explícito. Uma criança que nasce sem os braços e sem as pernas. Uma síndrome rara, mas acontece. Pessoas que nascem sem os 4 membros. Se aquele espírito ele acabou de ser criado no momento do nascimento do mundo, como se acreditava ao longo de 2000 anos, como se explica a justiça de Deus? Se ele foi criado no momento do nascimento do corpo, ele não fez nada para merecer aquilo. Porque eu também fui criado no momento do nascimento do meu corpo, nasci com meus 4 membros, e aquela pessoa não. É um questionamento profundo. E sem a chave da reencarnação, ou seja, a pré-existência da alma ao corpo, se torna impossível de explicar de forma racional e lógica, e satisfaça a nossa mente. Bom, todos nós concordamos que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, porque caso ele não fosse, tivesse todas as virtudes e potencialidades elevadas ao grau máximo, ele não poderia ser Deus, porque automaticamente poderia existir alguém que teria mais virtudes que ele e ele deixaria de ser a potencialidade, a inteligência suprema do universo. Então Deus, tendo todas as virtudes e potencialidades elevadas ao grau máximo, há de convir que dentro dessas potencialidades nós devemos considerar que a justiça também é uma delas. E para Deus ser justo, ele não pode dar a nós, seus filhos, nada que não mereçamos. Ora, se aquela criança nasceu daquela forma, alguma coisa ela tem que ter feito que justifique aquela aparente anomalia. Caso não haja essa justificativa, Deus se tornaria injusto, porque não nada justifica aquilo. Aí muitos dizem, olha, mas foram os pais, os ancestrais, estou pagando pelos meus ancestrais. Vamos fazer um exercício bem breve aqui, pessoal. Eu vou cometer um crime, saindo daqui da casa do caminho. E aí a polícia vai me pegar, eu vou admitir o meu crime, eles vão me levar preso, eu vou ficar lá, e quando eu chegar na frente do juiz, eu vou falar com o juiz, fui eu que cometi o crime, mas quem vai pagar o crime é a Simone. Vocês achariam isso justo? Ora, fui eu que cometi o crime, por que outra pessoa tem que pagar em meu lugar? Bom, dito isso, nós temos que começar a trazer este raciocínio para o Espiritismo, para que o Espiritismo nos esclareça. Pessoal, vou pedir que vocês passem por trás, tá? Na hora que vocês forem transitar, porque a Simone está filmando, tá bom? Eu vou pedir que vocês deem a volta por trás, tá? Bom, dito isso, quando nós pensamos e olhamos para a nossa vida, para o nosso meio, e vemos tantas anomalias, principalmente com os recém-nascidos, defeitos físicos, que são as questões mais aparentes que nós temos, que nos mostram claramente a pré-existência da alma do corpo, mas nós também podemos citar a inteligência precoce, crianças que desde muito cedo já nos mostram que aquele corpinho ali está brigando com um espírito que já viveu anteriormente, que já aprendeu anteriormente. Tá? Então,
A reencarnação, a pré-existência da alma, são chaves fundamentais para que nós possamos entender e compreender em profundidade os ensinamentos de Jesus. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus prosperam. Esse é até um ditado muito comum, a gente brinca, a gente fala assim, vaso ruim quebra. Às vezes a gente vê uma pessoa tão boa sofrendo, enquanto nós vemos os maus prosperando. As pessoas costumam fazer essas análises rasas justamente porque elas não aplicam a lei de reencarnação, a lei de pré-existência da alma ao corpo. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explicam essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Não foi o que eu falei anteriormente. Deus, ele possui todas as virtudes elevadas ao grau máximo, nem um décimo a menos. Caso contrário, ele deixaria de ser Deus. Isso é até uma questão de lógica. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Ou seja, eu não posso dar para uma pessoa algo bom e para o outro algo ruim, sem nenhuma justificativa. Nós que somos pais e temos filhos, nós percebemos isso claramente. Os nossos próprios filhos nos cobram quando nós damos alguma coisa para um e não damos para o outro. E os pais, eles sempre tentam manter o equilíbrio dessa balança, para que a erva do ciúme não cresça dentro das nossas casas. Imagine se um homem completamente imperfeito já tem essa noção de justiça, ou seja, de dar a cada um o que as pessoas merecem, ou melhor, os seus filhos merecem. Imagine Deus, que possui o infinito das perfeições. Jamais daria a nenhum de nós nada que não merecêssemos. Isso é muito importante, pessoal, até para nos infundir resignação. Quando nós estamos passando por uma provação muito difícil, muito sofrimento, nós temos a tendência de nos vitimizar. E nós utilizamos muito algumas, não ditados populares, mas algumas frases, algumas palavras que são bem comuns no nosso círculo, principalmente aqui no Brasil, mas cada país tem ali também a sua forma de se expressar. Por que eu, meu Deus? Logo eu, uma pessoa tão boa, por que não meu vizinho? Por que não aquela pessoa que é má, de acordo com os seus olhos? Nós temos essa tendência de nos colocarmos como a melhor pessoa do universo e atacar os outros, ou seja, transferir a nossa responsabilidade para o outro. Então, a pré-existência da alma, a lei de reencarnação, ela nos traz uma lógica completamente diferente do senso comum. Ela nos mostra que nós temos sim de desenvolver a nossa resignação, porque por mais que nós não saibamos aquilo que praticamos em vidas passadas, que justifiquem a desdita nesta vida atual, nós temos que nos resignar, porque justamente a lógica para a existência de Deus, das aflições atuais sendo justificada lá no passado, é exatamente isso. Então a reencarnação, ela é essa maravilha, ela é esse consolo que o Espiritismo traz, nos mostrando que primeiro não existe a morte do corpo, e nos mostrando que cada passo que nós damos, tudo aquilo que permeia a nossa existência atual, há justificativa, há causas que balizam todos os acontecimentos da vida. Nada é aleatório, tá, pessoal? Não existe aleatoriedade no universo.
da física, dentro da ciência, existe a aleatoriedade. Tem até um nome muito difícil que traduz isso, eu não me recordo no momento. Não existe aleatoriedade dentro das leis da física. Tudo dá para ser calculado matematicamente. E Deus, sendo infinitamente perfeito, automaticamente isso se reflete também no universo material. E a gente pode observar e calcular, como a ciência nos mostra. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, a palavra dos Espíritos. E aqui na continuação desse capítulo, pessoal, nós vamos ter causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. É um capítulo bem longo, tá? Então, pelo menos aqui nesse livro que as letras são maiores, 5 páginas. Aconselho todos a lerem, tá? Lá na frente, depois das causas atuais, das causas anteriores, nós vamos ter o esquecimento do passado e a explicação do porquê nós esquecemos. Na semana passada eu falei um pouquinho, tá? São temas complexos que demandariam aí praticamente uns 3 sábados para a gente destrinchar e estudar em profundidade, tá? Daí a importância do estudo diário do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem a oportunidade de ler diariamente, leia um capítulo por dia, algumas páginas, igual nós fizemos aqui. Se você não tem a oportunidade de ler todos os dias, se a vida não permite, nós sabemos como é difícil, como a vida é corrida, tente utilizar o Evangelho do lá, tá? Eu utilizo o Evangelho segundo o Espiritismo em sequência, eu gosto de fazer assim, justamente porque os capítulos são complementares uns dos outros. Então, igual neste capítulo, Bem-aventurados os aflitos, nós lemos Justiça das aflições, depois nós vamos ter causas anteriores e causas atuais dessas aflições. Então, são sequências que nos transmitem um conhecimento muito profundo do Espiritismo. Se vocês quiserem ler de forma aleatória, abrir páginas, também façam, tá? Mas mantenham sim a leitura também em ordem. Eu, o livro Pão Nosso, eu faço assim, eu abro aleatoriamente e tem também o capítulo que eu leio em ordem. Então, um aleatório, o outro em ordem. Vocês fiquem à vontade, façam da melhor maneira possível, mas não deixem de estudar os livros doutrinários, tá? São de fundamental importância para o conhecimento do Espiritismo, para que vocês realmente se compenetrem do que seja o Espiritismo, para que vocês sintam, para que vocês tenham condições de viver segundo os ensinamentos espíritas. É necessário leitura, é necessário disciplina e dedicação. Assim como tudo na nossa vida, né, pessoal? Estudo, casa, trabalho. Se nós não tivermos disciplina, se nós não tivermos responsabilidade, constância, nós não conseguimos desenvolver nenhuma atividade nesses campos de luta que nós temos aqui na Terra. Bom, então incluam o estudo espírita no dia a dia de vocês, tá? Quando vocês menos esperarem, com a leitura, com o estudo, que ela seja feita com amor, pessoal. Costumo repetir isso bastante. O estudo, quando é feito com amor, com dedicação, com vontade genuína, ele fica gravado nos recessos da alma, fica gravado nos nossos corações e nossa mente. Tá? Quando você lê por ler, igual quando a gente está estudando as matérias do colégio, a gente está naquela preguiça, a gente está fazendo por obrigação, né? Aquilo parece que se esvai num segundo. Você lê, passa 2 semanas, você já não se recorda mais. Então o amor, ele é justamente essa cola que permite que o conhecimento ele fique gravado nos recessos da nossa alma. Então estudem, vocês vão ver sempre eu repetindo aqui na minha pública a necessidade do estudo. O Espiritismo, ele
para conhecer o Espiritismo profundamente, é necessário ler bastante. Ler muito mesmo. Nunca parar de ler. Está sempre voltando nos livros, estudando, relendo. O Evangelho segundo o Espiritismo, vocês lendo aí umas duas páginas, né? Lendo um item. Em cada culto do Evangelho no lar, eu leio um item, pessoal. Então, quando eu estou fazendo o Evangelho, eu pego aqui e leio Justiça das Aflições. Depois, outro dia, eu vou ler Causas Atuais das Aflições. Então, eu leio um item, culto do Evangelho no lar. Em 2 anos, vocês conseguem ler o livro todo. 2 anos. Se vocês fizerem culto do Evangelho no lar por 20 anos, vocês vão ter lido esse livro 10 vezes. E é meia horinha por semana, uma vez por semana, vocês se organizarem, tá? Volto mais uma vez a repetir. O Evangelho no culto no lar e sua importância, nós falamos dele na semana passada, nós estamos aqui falando, não sei se foi semana passada ou retrasada, quase meia hora sobre ele, então muito fácil. Lembrando a vocês, aqui na casa nós temos um núcleo de implantação do culto do Evangelho no lar. Não sei como que faz, tem dúvidas. 2 pessoas ou 3 vão na casa de vocês, um dia pré-determinado, e eles vão marcar com vocês, tá bom? E durante 3 semanas. E aí depois disso aí a pessoa vai pelas pernas próprias, tá? Procure o pessoal da casa, o pessoal possa ajudar, tá? Que eles vão orientar vocês, tá bom? Quem tiver interesse. Quem já fez, já participou com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó, já sabe como que faz, ou aquelas pessoas que fazem também, continuem fazendo, nunca deixem de fazer. Tá? Faltou num dia, não deu para fazer por um imprevisto qualquer, converse com o senhor da guarda, olha, amanhã, tal horário, eu vou fazer o culto do Evangelho. Eles vão socorrer vocês. Bom, então nesse momento do culto do Evangelho no lar, os Espíritos, vocês dão uma abertura maior, vocês recebem ajuda, tá? Socorro, recadinhos que eu esqueci de dar, aproveitando que nós finalizamos o estudo do Evangelho, vou dar um recadinho para vocês. Vocês me perdoem, era para eu ter falado no começo. Consultas da psiquiatria, pessoal. Quem está consultando aqui na casa, eu vou passar o cronograma e como que vai ser feito. Vai ser no 1º e no 3º sábado do mês. Então não vão ser todos os sábados. No 1º sábado e no 3º sábado do mês. Chegar até às 13 horas para pegar a ficha com a Nadir. Bom, então às 13 horas a Nadir vai estar lá embaixo na biblioteca e vocês vão pegar a ficha com ela. Tá? O nosso psiquiatra, ele vai dar 10 consultas por dia, tá? Para aqueles que já fizeram a primeira consulta, tá, pessoal? Porque a primeira consulta, ela é mais demorada. E ele vai fazer 2 primeiras consultas nestes sábados, tá bom? Então vocês entenderam, né? Então vão ser 10 consultas, dessas 10, 2 vão ser primeira consulta, que são consultas mais demoradas, tá? As outras 8 já vão ser o acompanhamento que vai ser feito com as pessoas que já estão fazendo o tratamento com ele, tá? Então até às 13 horas cheguem e procurem a Nadir na casa, tá bom? Outro recado importante que os trabalhadores da casa pediram para passar para vocês. O passe, pessoal. A casa ainda não está tendo passe individualizado. Conversei com você semana passada sobre isso e hoje eu vou voltar a repetir para vocês. Pessoal, o passe, quando ele não acontece aqui, ele está acontecendo neste momento na vida pública, tá? E na maioria das vezes, eu vou dizer para vocês, na maioria das vezes o passe ele é mais eficiente quando vocês estão aí concentrados, prestando atenção em prece do que lá dentro. Porque muitas vezes quando a pessoa vai lá dentro, ela dispersa. E esse dispersar, ele cria um impedimento, muitas vezes, para a espiritualidade ajudar vocês. Bom, então, quando vocês estão na reunião pública, vocês estão recebendo ajuda. Não é necessário vir na casa para receber ajuda. Nós temos o passe, nós temos a cabine, tá? O passe ele vai voltar com o tempo. Bom, nós somos carentes de trabalhadores nessa área, tá? Quando ele voltar, vai voltar para o normal, mas não se engane, vocês estão sendo ajudados aí onde vocês estão, tá? Então não precisam se preocupar, achar que não tem passe, porque vocês estão sim tomando passe. Acabei vocês quando vocês fazem o evangelho no lar, durante o sono, tá bom? Agora
nós vamos ir para o livro Pão Nosso, tá? Eu trouxe duas passagens hoje, muito importantes, tá? E uma delas remete também, né? Eu estou focando bastante nessa questão da reforma íntima. Eu tenho alertado bastante as pessoas que se nós não criarmos os receptores necessários, nós criamos um impedimento para que nós possamos receber ajuda. Bom, então a reforma íntima ela é fundamental para que nós nos coloquemos em posição de receber assistência da espiritualidade, tá? Então hoje nós vamos ler aqui o item 51 do livro Pão Nosso. Socorre a ti mesmo, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. O que o Emmanuel está querendo dizer aqui, pessoal? Vocês vão perceber aqui que cada uma dessas passagens ele vai se remeter ao corpo físico, mostrando que nós devemos tratar das enfermidades do corpo, mas nos mostrando que sem o devido anteparo espiritual, a parte física ela sempre vai estar comprometida. Daí aquela passagem de Jesus quando ele curava alguém, ele dizia, vai, não peques mais. Por que ele falava isso? Ele falava mais, né? Ele falava, vai, não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. A maioria das pessoas que Jesus curava, muitos deles voltavam a apresentar a deficiência posteriormente, porque os hábitos da pessoa não se modificavam. Então não adianta você receber a ajuda aqui na casa, na cabine, seja no passe, seja na própria reunião pública, com os conhecimentos, e não colocá-los em prática. Não adianta você curar o seu corpo sem a cura do teu espírito. Então ele começa assim, cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defenda-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Essa passagem aqui ela é interessante. Defenda-te contra a surdez, mostrando que a incapacidade, às vezes, de ouvir, nós temos aí várias causas, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, mas ele deixa aqui um adendo. Presta atenção nas vozes que você anda registrando, nas solicitações que estão te procurando os seus ouvidos, ou seja, passe a dar ouvido a coisas úteis, a coisas superiores, a coisas sadias, ao invés de coisas inferiores. O que seriam essas coisas inferiores? Fofoca, calúnia, o desprezo alheio, ficar escutando as pessoas pela fresta da porta. Então nós temos que utilizar os talentos que nos foram concedidos. O corpo em si é um talento, os seus sentidos são um talento concedido por Deus a nós. A prova disso são as pessoas que possuem deficiência. E nós vemos como que isso é um fator limitador para a manifestação do Espírito, como é difícil também a convivência familiar. Então, os sentidos em perfeita ordem, eles são um talento. Então, cuida desses talentos para que, quando o Senhor for lhe pedir contas, você não se sinta envergonhado daquilo que você fez com os seus talentos, com os seus sentidos. Tá? Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Mostrando claramente que se você cuidar, você deve sim cuidar do seu coração, mas você deve cuidar também das suas emoções, para que você não leve a sua máquina biológica ao destrambelhamento, para que você não a desequilibre. Então, antes de você preocupar só com a parte física,
você deve preocupar com a estrutura que sustenta a parte física, que é o seu corpo espiritual. Tá? Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. E aqui no final, ele traz uma síntese desses ensinamentos. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino a teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. O que o Emmanuel está querendo dizer aqui, pessoal? Hoje, principalmente hoje na nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente materialista e hedonista, o que seria o hedonismo? A busca pelo prazer sem limite. Não importa o que eu faça, mas o prazer ele deve ser sentido em seu grau máximo. Não importa os meios que eu vá utilizar para atingir isso. É até meio maquiavélico, onde os meios justificam os fins. Ou seja, não importa o que eu faça, o importante é que no fim eu sinta o máximo de prazer possível. Nem que para isso eu precise passar por cima das pessoas, nem que para isso eu precise de prejudicar as pessoas. Tá? Então, pessoal, hoje a nossa sociedade sendo extremamente materialista, nós temos até cultural já na nossa sociedade, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, a questão da valorização do corpo. O corpo, pessoal, como eu sempre repito para vocês, ele é apenas uma ferramenta evolutiva para o espírito. Isso significa que nós não devemos dar valor para ele? Não, muito pelo contrário, o valor dele ainda se multiplica ainda mais quando nós tratamos ele com essa ótica. Mas o que eu estou dizendo é que nós não devemos utilizar o corpo, se fazer do corpo como fim em si mesmo. O corpo não é fim em si mesmo, a vida física não é fim em si mesmo. Ela é um meio para que o espírito possa progredir. Então, qual o sentido das pessoas dedicarem a vida inteira em cuidar de um corpo que é perecível, que se desmancha a cada dia aos poucos, pelo uso que o espírito faz dele, pela nossa própria condição biológica, porque assim deve ser, assim, nasce, cresce, reproduz e morre. É um corpo animal, o nosso corpo é animal. Então, esse culto que nós temos à beleza, ele muitas vezes coloca de lado todas as questões espirituais. Então nós temos corpos belíssimos, porém nós temos espíritos totalmente degradados. E o que acontece com esses corpos que por fora estão belíssimos, mas o espírito está totalmente desajustado, desarmonizado? Em algum momento, toda essa carga inferior está permeando, está distorcendo a estrutura do perispírito, ela vai vazar para o corpo físico. E esse vazamento ele acontece de várias formas, em forma de doenças psíquicas, em forma de doenças físicas, é o que nós chamamos, o que a ciência chama de somatização. O corpo somatiza aquilo que a sua mente carrega. Por isso não adianta você ir no médico, tomar todos os remédios que o doutor te receitar,
se você não modificar o seu ambiente psíquico, se você não modificar o seu psiquismo, a sua casa mental. Tá? Então, o Emmanuel está chamando a nossa atenção justamente para isso, nos mostrando que, para que nós possamos ter o corpo são, necessário que se faça ter antes a mente sã. Isso não é nem um ensinamento espírita. Quem trouxe essas palavras, se vocês pesquisarem, vocês vão topar com o nome Siddhartha Gautama, que muitos conhecem como Buda. Ele que trouxe essa máxima, mente sã, corpo são. E não é o contrário, não é o corpo são que vai deixar a mente sã, é o oposto. Então, antes de você cuidar do seu corpo, que é louvável, é digno e é extremamente necessário, nós sabemos disso, antes se faz necessário cuidar do espírito, da mente. E aí vocês podem ver como a nossa sociedade é extremamente incoerente. Vá numa academia agora, nesse instante, vá numa academia de crossfit, vá no salão de belezas, vá nos spas, vá em todos os locais onde nós fazemos modificação do corpo, que nós dedicamos ali exclusivamente ao corpo, como eles estão lotados neste momento. Agora busque as pessoas que nesse momento estão dedicando um pouquinho do seu tempo, um tempo escasso, um tempo difícil de se doar, um tempo difícil para a gente se separar durante a nossa semana, principalmente num sábado, né, pessoal? Depois de meio-dia, é um dia que muitas pessoas vão buscar o lazer. Observe quantas dessas pessoas estão buscando trazer saúde para a sua mente, para o seu corpo e pé espiritual. Pouquíssimas pessoas. A gente pode contar nas mãos. E isso tem se tornado uma febre, uma epidemia. Pegue os oradores espíritas lá no Instagram, os mais eminentes oradores espíritas. Olha lá quantos seguidores eles têm. Agora pegue aquelas pessoas que nós chamamos de influenciadores digitais, que dedicam a vida ao exibicionismo, ao materialismo, ao hedonismo, ao exibicionismo do corpo. Quantos milhões de seguidores essas pessoas possuem? Isso é uma crítica que vale para todos nós. Para onde nós estamos direcionando a nossa atenção? Para as coisas do corpo ou para as coisas do espírito? E agora aqui na segunda passagem, que é complementar dessa primeira, quando vocês começarem a ler o livro com o nosso, pessoal, é um livro bem baratinho, tá? Só trazer uma curiosidade para vocês. Muitas vezes no Evangelho do Popular, eu tenho a passagem que eu abro em sequência, que todo dia eu vou lá, da página 1 até o final, sequencial, e tem que eu abro aleatória. Muitas vezes aquela que está sequencial, quando eu abro uma aleatória, ela é complementar uma da outra. Quando não, cai uma lição que para aquela semana nós estamos precisando. Fala, nossa, eu estava precisando de escutar isso, estava precisando de ler sobre isso. Vocês vão observar isso muito nesse livro. Daí o meu fascínio por ele, né? Pode falar, Alex. Sobre a somatização, essa somatização é que gera as doenças psicossomáticas. Exatamente. Psicossomáticas, ou seja, que estão na mente, mas elas mostram sintomas do corpo físico. Tá? Todas as doenças são psicossomáticas? Claro que não. É óbvio que não. Mas a maioria das doenças são psicossomáticas. Tá? Vamos lá, pessoal, vamos fazer a leitura da outra passagem que eu separei para vocês, que vai complementar essa primeira, que vai trazer uma explicação mais profunda, direcionada para o lado que eu pretendo chegar com vocês. Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. É uma passagem, uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Colossenses, desculpa pessoal,
O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçaram o Evangelho da renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. Ou seja, morreu não vira anjo, viu gente? Morreu mais um anjinho no céu. Não é bem assim. O homem encontra-se, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios, a que se consagrava no corpo. Nós estamos observando isso muito bem no livro Nosso Lar, porque ele traz exatamente esse retrato para a gente, que as pessoas continuam sendo exatamente aquilo que elas eram quando estavam encarnadas. O criminoso imanta-se ao ciclo dos próprios delitos, quando não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra monta as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prendemo-nos naturalmente ao chão. Ou seja, se nós dedicarmos o nosso pensamento e o nosso psiquismo às coisas materiais da vida, automaticamente, quando desencarnarmos, o nosso espírito, o nosso desejo, que não, mesmo encarnado não deixa de ser do nosso espírito, vai permanecer chumbado ao chão. Nós vamos permanecer prisioneiros da carne sem um corpo. E como nós já estudamos anteriormente, nós sabemos que isso é um tormento muito grande para o desencarnado. Traz muito sofrimento para aquele que não possui mais o corpo. Então, por isso, a advertência de Emmanuel. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Por que Paulo estava alertando os colossenses para prestarem atenção nas coisas que são de cima, pessoal? Porque ele sabia que o homem, quando desencarnava, ele continuava sendo exatamente quem ele era. Automaticamente, aquele espírito desencarnado, preso às coisas materiais da terra, ele se tornava escravo da materialidade, sem poder usufruí-la, pois não era mais portador do corpo biológico, permitiu o trânsito livre na materialidade da vida. Vamos lá, pessoal? Então, pessoal, quando eu chamo a atenção de vocês para as questões materiais, que nós vamos chamá-las de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É exatamente aquela passagem de Jesus quando ele diz, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, questões materiais e questões espirituais. E o homem, senhor de si, deve ter plenas condições de discernir quais são as questões de Deus e as questões de César. Saber separar estes dois mundos e transitar entre eles. Obviamente, se nós vivemos uma vida material, nós temos a nossa cota que é muito grande, que nós temos que dedicar a César. Ela é basicamente aí 80% do nosso dia. De 24 horas no dia, 8 horas são de sono físico, dedicadas ao nosso corpo.
ou seja, de César, vamos colocar assim. Obviamente eu não vou entrar em questões subjetivas, nós sabemos que o espírito se despreende do corpo, que o espírito vive a vida espiritual durante o sono do corpo, mas vamos tratar aqui do nosso terra a terra. Então, 8 horas do nosso dia são dedicadas ao sono do corpo, sobrando 16 horas. Essas 16 horas, vamos botar aí na média 8 horas de trabalho, né, pessoal? Então, mais 8 horas que nós temos que dedicar para o trabalho, ou seja, para César. Sobram mais 8 horas. Dessas 8, pelo menos umas 4 nós temos que dedicar para a alimentação, higienização do corpo, para as questões fisiológicas que nós precisamos diariamente estar fazendo, seja o banho, seja a higiene bucal, seja a higiene da pele, tá? Então, para as mulheres a gente coloca um pouquinho mais de tempo, né? 5 horas por dia, pelo menos. As mulheres demoram um pouquinho de tempo mais. E aí nós vamos ter aí, basicamente, sobrando mais 4 horas. E o que a gente está fazendo nessas 4 horas, pessoal, que nos sobra? Será que nós estamos dedicando um pouquinho dessas 4 horas, que já são quase nada, são a 8ª parte do dia, 13% do nosso dia? Será que nós estamos dedicando ela às questões do espírito? Percebe como que quando nós desencarnarmos, por que da perturbação espírita, que nós chamamos, que está lá no livro dos espíritos, por que nós passamos por um período de perturbação intensa? Já usaram um chapéu ou um óculos por muito tempo? Quem usa óculos sabe muito bem disso, né? Você tira o óculos, coloca ele num lado. Você tem certeza que ele está no seu rosto. Você está sentindo ele ali. O chapéu é a mesma coisa. Quando nós desencarnamos, o nosso perispírito permanece com a mesma sensação. Daí, quando os espíritos nos descrevem que eles sentem fome, que eles sentem frio, que eles sentem desejo, necessidade de utilizar lá, de se aproximarem novamente do vício que eles tinham aqui na Terra, por conta que nós permanecemos tanto tempo vestidos com essa armadura de carne, que quando nós desencarnamos, nós temos a sensação real de que nós continuamos com ela. E essa sensação, pessoal, ela só vai passando ao longo dos anos no plano espiritual. E mais longa ela vai ser, quanto mais longa ela vai ser, quanto mais você dedicou-se materialmente à vida. Por isso que nós temos que fazer um esforço hercúleo, porque é hercúleo mesmo, como eu disse para vocês, a nossa vida praticamente é toda dedicada a César, por conta da materialidade da nossa existência, da nossa sociedade. Um pouquinho de tempo que nós temos que dedicar sim à espiritualidade, nós temos que dedicar às questões da nossa mente, da nossa saúde mental, da nossa casa mental, porque o resto do dia está todo dedicado às questões materiais. Imagina o espírito que vive 100% do dia entregue à materialidade da vida. Quando ele desencarna, por isso que muitos nem sabem que morreram. Muitos nem sabem. Quem participa de reuniões mediúnicas, a gente acolhe esses espíritos sofredores, muitos deles acreditam que ainda estão vivos. Vivos eles estão, né? Até mais do que nós. Mas eu digo com um corpo de carne. Porque a sensação ela não passa do dia para a noite. E para encurtar esse período de perturbação que é natural para todos nós, não se enganem, tá? Nós temos que começar a preparar a nossa mala espiritual. Por que eu falo mala? Quando nós vamos viajar para outro país, nós estudamos aquele país, nós descobrimos a língua que é falada lá, a moeda corrente que é utilizada no comércio, nós olhamos o hotel que nós vamos ficar, os passeios que vamos fazer, a rota de todo o percurso, seja daqui de sua casa para o aeroporto, onde você vai, onde é que você vai descer, o que você vai fazer. Então nós estudamos em minúcias. Agora, para a viagem mais importante que nós vamos fazer, a gente não coloca nenhuma roupinha nela. Muitas vezes essa mala ela sai vazia daqui da terra, que é a passagem pelo túmulo. Todos nós vamos fazer, mais cedo ou mais tarde. E essa viagem, pessoal, ela é a mais importante. E a maioria de nós não se prepara com zelo, como nós fazemos com as viagens materiais, com o mundo de César. Então, para César nós dedicamos, nós temos aquela energia, aquela força, mas para as questões espirituais nós somos pusilânimes, né? Nós somos fracos, nós não
temos aquela energia, aquela força, aquela alegria, aquele amor para se dedicar. A gente vai por outra obrigação, aquela obrigação tradicional, né? Não, eu tenho que ir na igreja no domingo. Por que você não vai com amor? Escuta o que o padre tem a dizer, presta atenção no sermão do padre, escuta o que ele está falando, aplique aquilo na sua vida, que é o Evangelho de Jesus. Quando você vem no centro espírita, a mesma coisa. Não adianta vir no centro espírita, como muitos fazem, para passar na cabine. Acabamos de falar na primeira passagem do livro Pão Nosso, o que ele diz? Se você não cuida da sua casa mental, e você vai no médico, os remédios que ele está te passando, vão para inutilidade. Porque hoje a medicina, quando está tratando um câncer em uma pessoa, o médico pede que essa pessoa busque ajuda psicológica, e não só essa pessoa, como às vezes os familiares que também são afetados pela doença, porque a medicina sabe que hoje, se a mente não estiver alinhada, o sucesso no tratamento da doença, ele é próximo de zero, principalmente do câncer, que é uma doença agressiva, na maioria dos casos. Então a ciência mesmo já nos mostra que casa mental desequilibrada, sucesso de tratamento físico, ele é reduzido bastante. Então, pessoal, vamos dar atenção à nossa casa mental, vamos buscar dar mais atenção às coisas de Deus, ou seja, a questão espiritual. Vamos estudar, pessoal, por nós mesmos. Não ficar dependente de palestrante. Não, vamos ler, vamos abrir os livros, vamos estudar. Não é ler igual romance. O Evangelho você não lê igual romance, você estuda o Evangelho. Você para, você lê, você volta, você lê de novo, você pede opinião, você pesquisa na internet. Isso é estudar. Não é pegar e sair lendo igual um romance. Os romances são importantes? São. Muito bom você ler romance. Eu leio também bastante quando eu tenho tempo, mas a dedicação deve ser muito mais ao estudo, à compreensão do Espiritismo, do que propriamente a ficar escutando histórias de outros espíritos, de vivências desses espíritos, que têm um arcabouço gigantesco de ensinamentos, tem, mas nós precisamos dessa base sólida para que a nossa casa possa se levantar. E aí, quando a sua casa se levantando, você pode adornar no dia que você quiser, quando você estiver bem ali treinado no livro dos Espíritos, o Evangelho, livro dos médios, pessoal, eu mesmo faço uma autocrítica, tem bastante tempo que eu não pego para ler, é um livro importantíssimo. Livro Céu e Inferno, então, é um livro maravilhoso. Ali estão todas as nossas dúvidas em relação às religiões tradicionais, aquilo que a gente acredita. Por 2000 anos, eu estou falando de vida de espírito, tá? Não se enganem, todos vocês já estiveram lá no cristianismo, já estiveram no hinduísmo, no budismo, já foram protestantes, muitos de vocês estiveram lá na época do Cristo. Não se enganem, pessoal, o espírito de vocês é milenar, vocês não estão aqui na Terra pela primeira vez, não, vocês já estão aqui há muitos milhares de anos. E retirar isso, tirar essas cristalizações longas, é difícil. Daí a necessidade de você dedicar. Porque já vem impregnado, né? Na nossa alma. Se a gente não evoluir no estudar, a gente não aprende. Você Quando perde a você cristalização. estuda, quando você aprende ali com os livros, com a vida de Jesus, aí quando os problemas chegam, você já está preparado para ter sabedoria de lidar. Exatamente, o Espiritismo ele abre esse leque de possibilidades. Mas o mais importante, pessoal, o Emmanuel ele chama muita atenção para isso. Ele diz que em 50 encarnações, em 50 vidas, se você colocar aí que nós temos um intervalo de 200 anos entre cada uma dessas vidas, por quê? Vamos botar que a pessoa viveu em média 60 anos, 120 anos de vida espiritual de intervalo em cada uma dessas existências. São 10 mil anos, pessoal, 50 existências somente. Então é um tempo que para a gente é enorme, mas a gente vê que em matéria de encarnação é curtíssimo, são poucas encarnações. E ele diz que em 50 encarnações a maioria dos espíritos permanece a mesma coisa. Muda muito pouco. Daí, porque a necessidade de você quebrar esses paradigmas, de você modificar a sua casa mental. Daí a dificuldade de você compreender novos ensinamentos. O Espiritismo, apesar dele não ser novo na sua base,
base, porque ele existe lá desde Sócrates, de Platão, e vocês vão observar isso no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá os percussores do Espiritismo, é um capítulo importantíssimo que muita gente pula. Vocês vão observar isso, o Espiritismo ele já existe porque ele faz parte da nossa existência, ele é natural. Agora, como organização, como pedagogia, foi trazido por Kardec em 1860, 1857 mais especificamente. Então, nós temos que nos esforçar porque é um estudo novo para nós em matéria de espírito. São 200 anos, é muito pouco tempo. 200 anos não, né, pessoal? 100, 140, 160 anos. Mas será que daqui mais alguns anos vai ter outro sem ser a Kardec? Vai ensinar? Sim, com certeza. Já tivemos outros. Não veio o Kardec, depois o Chico não veio, não complementou esses estudos, não fez a árvore florescer. O Kardec trouxe o tronco do Espiritismo, vigoroso, forte, Estão chegando mais. inabalável. Estão chegando mais. Exatamente. O Chico começou a ramificar essa árvore, começou a dar forma para essa árvore. E essa árvore, ela cresce, gigantesca, como uma árvore de mostarda, que é semente pequenininha, mas ela é enorme, a árvore. E aí outras pessoas vão vir colocar a folhagem, colocar a floração, colocar os frutos. Não é assim? Então tudo é um processo e demanda assim extenso tempo no nosso tempo terreno. Mas para o espírito é pouquinho. Por que são dos 160 anos para um espírito? É uma existência e um intervalo de existência. Não dá para completar uma existência, um intervalo e outra existência. Não dá para a maioria de nós. Né? Então é um tempo muito curto. Nós precisamos de um tempo maior para poder estabelecer, para que esses espíritos retornem, vocês mesmos, espíritas, retornem já com esse ensinamento dentro de vocês, e quando vocês retornarem para cá, vocês já vão ter isso como intuição. Vocês já vão ter isso como intuição. Vocês já vão nascer com isso dentro de vocês, porque vai brotar naturalmente. Então vão ser necessários várias vidas, porque 2000 anos vocês ficaram nascendo o quê? Católico. É difícil você sair disso. Daí a necessidade da gente movimentar essa roda, nos esforçarmos, estudarmos, para que isso de fato se impregne no nosso espírito. Agora, já disse para vocês, o amor é esta cola que nós precisamos para que esse ensinamento verdadeiramente se impregne em nós. Tá? Fazer uma pausa, pessoal. Pode falar. Só um adendo. Você disse sobre a questão do Evangelho no lar. É só quem tiver interesse, chegar mais cedo, sentar ali e dar nome do Dói, nessa sala aqui. Eu estou com o interesse de receber a equipe em casa. Ali tem o livro, eles vão anotar. Com o passar do tempo, a equipe vai primeiro ligar para vocês e orientar e chega até a sua casa. Excelente, pessoal. Semana passada, eu falei da importância do Evangelho no lar, tá? A sua importância da economia, da harmonia dentro da casa da gente. Né? Fiquei meia hora falando com vocês, hoje infelizmente não tem como, tá? Quem veio e pegou, se vocês tiverem dúvida, nós temos livros, nós temos palestras no YouTube, então pesquisem lá para vocês entenderem para que serve o culto do Evangelho no lar e como isso afeta a vida de vocês, tá? Vamos fazer uma pequena pausa, pessoal, para a gente fazer a nossa prece de irradiação, tá? E aí, depois nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Nosso Lar, tá bom? De buscar e obtereis, não é assim? Bom, vamos continuar o nosso estudo. Nós paramos, semana passada nós lemos o capítulo 15, tá? O capítulo 15, ele mostra o encontro de André Luiz com a mãe dele, depois de longos anos, porque ele passou 8 anos no umbral, 8 anos terrestres nas regiões umbralinas, né? Expurgando os fluidos que ele acumulou com a proximidade, com a entrega à vida material. Daí a necessidade do umbral. O umbral ele funciona como uma região de purgação, tanto que muitas pessoas falam, é como se fosse um purgatório, bem similar, só que no conceito é diferente, na explicação, na necessidade, é totalmente diferente. Tá? Então o André Luiz passou longo 8 anos lá naquela localidade, numa determinada localidade. Nós temos aí várias localidades umbralinas, vou variar em
níveis vibratórios ao infinito, que vai de acordo com as necessidades daquele espírito. Então ele passou ali longo tempo, expurgando esses fluidos, até que ele tivesse condições de receber ajuda. E nesses 8 anos a mãe dele não deixou 1 minuto de olhar por ele. O tempo inteiro de olho, esperando o momento ideal para que ele pudesse receber a ajuda. Então, mesmo dentro da misericórdia divina, tem um momento ideal para você receber a ajuda. A própria doença, os traumas, quem já teve trauma aqui, tem um trauma que é bem comum, que quem já passou por isso sabe. Quando você quebra um membro, o médico fala assim, vamos fazer cirurgia? Não. O médico pede para ele ter que esperar desinchar para ter um momento exato para ele entrar com a cirurgia. Esse é só um exemplo, fazer uma analogia para mostrar para vocês que até para intervenções no nosso corpo tem um momento exato. Você não pode intervir repentinamente, exceto se for por um socorro ali que você tem que dar o socorro e não tem jeito. Então, a própria vida nos mostra que existe a hora certa para tudo acontecer. Tá? Então, o André Luiz teve um momento dele lá e teve um momento exato que ele deu condições para ser socorrido. E aí conta um pouquinho do encontro dele com a mãe dele. E quando ele começou ali a verter lágrimas, a murmurar muito, a reclamar, a mãe dele chamou a atenção dele e trouxe ele para o mundo real, mostrando para ele, olha filho, se na terra eu fui sua mãe, se na terra... Vamos lá, pessoal. Se na terra ela foi mãe dele, ela mãe zelosa, cuidadosa, até demais, ultrapassando os limites da prudência, lá ela mostrou para ele que ela não era só mãe dele. No sentido de que, espiritualmente falando, ela tinha outros espíritos que estavam sob o cuidado dela e que ela não podia ser mais aquela mãe que fazia todos os caprichos do filho. Ela tinha que ser realista. Mostrou para ele que, se na terra ela colocava pano quente nos erros dele, lá ela não poderia fazer isso. E aí ele teve que encerrar com todo aquele chororô dele. E aqui continua, né? Capítulo 16, confidências. Que aí a mãe dele vai falar um pouquinho para ele, contar um pouquinho da história. E aí a gente vai ter algumas coisas interessantes aqui para estudar. Então vamos lá. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção, às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperável e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Olha que interessante, pessoal, essa parte aqui. O que ele está querendo dizer? A mãe do André Luiz começou a dar alguns sermões dele, mostrando para ele que ele tinha que modificar a forma dele enxergar a vida, porque ele estava desencarnado, ele estava com algumas manias terrestres ainda. Só que a mãe dele deixou ele ali um pouquinho reclamar e logo interrompeu ele, porque aquilo satura a energia do espírito, e o espírito ele se esgota quando ele reclama demais. E vocês são o que, pessoal? Vocês são espíritos encarnados. Já ficaram do lado de uma pessoa que só vive reclamando? Parece que vocês estão sendo sugados, parece que vocês estão sendo tomados, parece que a energia de vocês está sendo retirada, porque é mais pura verdade, é uma espécie de vampirismo. Quando você abre a sua porta para que essa pessoa se conecte a você, acabou, você vai para o chão. Ainda mais se você for médium, todos nós somos, né? Mas se você for médium ostensivo, tiver uma ostensividade na sua mediunidade maior, uma abertura maior, acabou, você fica totalmente destrambelhado. Daí a necessidade do estudo, da educação, para que isso não aconteça. Senão você vai ser um médico que vai viver destrambelhado, porque você não estuda, porque você não lê, porque você não aplica as lições do seu dia a dia. Você não cria resistências para se defender. Que é isso que o Espiritismo faz, ele vai te mostrar as ferramentas mentais que você precisa de ter para que você possa se defender. É como se fosse um antivírus do computador. Se você deixa o computador sem antivírus, o vírus vai entrar e vai danificar a sua máquina. É a mesma coisa. Então o Espiritismo ele funciona como se fosse esse antivírus, como se fosse esse firewall que a gente chama na linguagem de computação. Tá? Então, pessoal,
Quando ele fala que ele se sentiu animado, alegre e feliz, porque as recomendações da mãe dele eram superiores, não estavam baseadas em reclamações, em petitórios e em vitimismo, que era o que ele estava fazendo. Ele estava querendo se colocar na posição de vítima. E a mãe dele falou assim: André Luiz, você não era santo, você cometeu inúmeros erros, inclusive a forma como você desencarnou, você chamou, colocou ele na terra, tirou ele daquele mundo dele, onde que eu não tenho culpa de nada, eu fui apenas uma vítima. E ele sabe disso, só que nós temos essa mania, e isso é uma mania que nós alimentamos aqui no plano físico. Quando chega do lado de lá, pessoal, ninguém vira anjo quando desencarna. Nós lemos aqui agora do livro Pão Nosso. A gente continua sendo exatamente quem nós fomos aqui na Terra. Ó minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação, porque a mãe dele não habitava no nosso lar, ela habitava uma esfera superior. Era infinitamente melhor que o nosso lar. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura. Então André Luiz estava feliz com o local que a mãe dele habitava, mas também sentindo porque ele estava separado dele. Daí a necessidade de você correr atrás, porque aqueles que você ama, se eles seguirem com o caminho evolutivo deles à frente de você, você vai ficar para trás. Não tem o que dar lá, pessoal, lá não tem jeitinho não, viu? Não tem carteirada. Ah, eu sou promotor, eu sou juiz, eu vou entrar. Ah, eu vou fazer isso. Hã? Anel? Não tem. Não tem, pessoal, não adianta. Lá é mérito mesmo. Não é igual aqui na Terra que a gente dá um jeitinho e mexe os pauzinhos não, viu? Lá não tem isso não. Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho e maior abnegação. O que é abnegação, pessoal? Abnegação é você se doar para o outro, em favor do outro, em detrimento de você mesmo, que no final das contas vai ser em favor de você mesmo. Mas a abnegação é isso, você se doar em favor do outro, sem limites. E olha, é importante, sem querer nada em troca, tá? Não é aquela doação interesseira não, viu gente? Querendo alguma coisa em troca, não. Abnegação é uma virtude de santo, vamos dizer assim, que é difícil, né? Nós temos que buscar desenvolvê-la e é muito difícil porque requer muitas vidas e muitas experiências. Todos nós vamos chegar lá? Com certeza. Pode falar, Antônio. É o que você falou há uns 10 minutos atrás. Quantos neste momento está buscando essa palavra que você está fazendo? E nós aqui somos herdeiros do novo mundo porque nós estamos buscando. Defeitos todos nós temos, que nós estamos na terra reencarnada. Aqui é a regeneração. Mas nós estamos aqui tentando aprender, e aí que está o diferencial. Nós estamos buscando. O tempo é de cada um. Né? Uns vieram pela dor, eu, outros vieram pelo amor. Mas que venham, por favor. Exatamente. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Então aquela visão de céu que as religiões tradicionais impregnaram no nosso cérebro durante 2000 anos, esquece que aquilo lá não existe não, viu gente? É só trabalho. Eu brinco com vocês, né? Aqui na Terra a gente fica correndo atrás de aposentado. No plano espiritual não tem INSS não, viu? Lá é melhor ainda, lá o espírito não dorme, né? Então, você trabalha 24 horas por dia. Brincadeira, tá? Lá, até no nosso lar tem um limite de horas trabalhadas, se vocês lerem, vocês vão observar, você não pode exceder determinado limite, porque a vida aqui na Terra ela é muito similar ao que nós temos no plano espiritual, é um reflexo, porque os espíritos que estão lá eram os que estavam aqui, né? E vice-versa, é uma troca constante, então é uma retroalimentação, o espírito aprende, ele traz para cá e vice-versa, então nós vamos ter sempre um reflexo do plano espiritual aqui na Terra. Porque à medida que nós vamos progredindo, esse reflexo vai melhorando, porque os espíritos que vão habitando aqui vão se melhorando, e a vida na Terra também vai melhorando. Então tudo é puxado para cima. O progresso é incessante e inexorável. A cada dia que passa, a nossa sociedade se torna uma sociedade melhor, mais justa, com menos pobreza, com mais riqueza para todos. Vai demorar até que a miséria do mundo acabe? Vai demorar, pessoal, mas ela está acabando paulatinamente. Se vocês pegarem os gráficos, os estudos que nós temos aí de 100 anos para cá, vocês vão observar isso nitidamente. Em 1900, 90% da população mundial estava na zona da miséria. Hoje esse número é bem inferior a isso. Estamos longe do ideal, mas à medida que a sociedade progride, esses números vão
diminuindo e vão favorecendo aí o bem-estar na vida aqui no planeta. Tá bom? Você quer falar alguma coisa, Eduardo? Tá bom? É antes revelação de responsabilidade necessária. Então a mãe dele está falando das esferas superiores. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Ela não disse pela renovação espiritual dela, ela disse nossa. Até para ela não ser incoerente com o que ela disse anteriormente em relação à abnegação. Olha para você ver como que o espírito mais evoluído ele é sensato, atende suas palavras. Por isso que Kardec dizia, a gente não consegue ver os espíritos, mas nós conseguimos distinguir que espírito nós estamos conversando pelo seu palavreado, pelas ideias que eles trazem. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Então olha que informação, hein, pessoal? Daí uma série de problemas que nós temos de obsessão aqui no mundo, né? A obsessão muitas vezes ela também acontece do encarnado para aquele que se foi, porque o encarnado era tão dependente emocionalmente daquela pessoa que se foi, que ela meio que lança uma rede em volta daquela pessoa e não permite que aquela pessoa parta livremente para lá. Existem até operações no mundo espiritual onde determinado espírito, quando ele é merecedor, ele tem os laços com aqueles que ficaram cortados. Então ele passa por uma espécie de esquecimento, porque aqueles que ficaram perturbam tanto esse espírito que partiu, que é necessário fazer esse processo para que aquele espírito que partiu não sofra desnecessariamente, por conta de encarnados que não são mal intencionados, mas possuem um apego, possuem uma dependência psíquica daquele espírito muito grande. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Então a palavra trabalho está sempre no vocabulário dos espíritos superiores. Desde minha vida, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Pessoal, vocês vão perceber que trabalho, vocês sempre vão ver uma crítica bem contundente para aqueles que são ociosos. Nós tivemos aqui um capítulo dedicado para aquela senhorinha que foi lá reclamar com Clarence colocaram em vários postos de trabalho, ela não ficou em nenhum. Todos ela arrumou um pretexto para sair, porque ela não gosta de trabalhar. Então, atenção pessoal, aqui na Terra, para aqueles que não são afetos ao trabalho. E lembrando, trabalho é qualquer atividade útil. Qualquer atividade útil. Agora todos vocês estão trabalhando, não se enganem. Isso aqui também é trabalho. O trabalho é um dos mais importantes em prol do espírito de vocês. Tá? Agora, aquela inutilidade que nós conhecemos em relação às tarefas domésticas, em relação ao trabalho doméstico, às obrigações, em relação ao trabalho profissional que cada um exerce, tem pessoas que não são afeitas. Cuidado, pessoal, cuidado, porque nesses livros vocês vão sempre topar com uma crítica muito contundente em relação a esse tipo de hábito, tá bom? E meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? É uma pergunta até comum, né? Cadê meu pai? É só a senhora que está aqui. O que aconteceu com ele? E aí, por isso que eu falei que esse capítulo é um pouquinho interessante, porque nós vamos pegar algumas informações aqui e que é muito importante para o nosso trânsito aqui no mundo. Vamos lá. Então, vou chamar a atenção de vocês para vocês prestarem atenção. Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu, ou seja, a mãe dele, mudou a expressão no rosto dela, ela falou do pai. Ah, teu pai. Ou seja, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, inclusive ela acreditava, a mãe dele. Arraigada ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Não era aquele cara trabalhador, correto, digno, cavalheiro, e que ia na igreja todo domingo, ou melhor, que ia no centro espírita todo domingo. Todo domingo ele estava lá no centro espírita prestando atenção na palestra. Vamos falar da nossa religião, porque não é bonito ficar falando da religião alheia, exceto quando for com matéria de estudo, viu pessoal? A gente
cita a religião aqui é para a gente fazer comparativos para a gente poder estudar. Não é denegrindo, porque essa não é a função do Espiritismo. O Espiritismo não faz juízo de valor nesse sentido. Até porque todas as religiões são importantíssimas. Nós temos espíritos numa escala evolutiva enorme aqui no planeta e cada um deles no seu momento precisa de uma religião específica. Assim como todos nós aqui já frequentamos as religiões primitivas. Ou vocês não acreditam que vocês estavam lá quando eles estavam sacrificando criancinhas ao deus Baal lá? Vocês acham que vocês não estavam lá? Não? Todos vocês já frequentaram essas religiões, tá? Não se engane que o trânsito religioso de vocês é enorme. Vocês já foram de tudo um pouquinho. Tá bom? Então não compete nos criticar nenhuma religião. A gente apenas faz comparativos em matéria de estudo. Bom? Então ele era um homem religioso, né? Era um homem bem relacionado no meio dele. Era um homem que, se você olhar, você falava, que cara bacana. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou, o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizeram muitas promessas, aguardavam-no, ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Olha para você ver, pessoal. O que ela quis dizer aqui? Eu vou traduzir para vocês. Basicamente, ele era um homem infiel que mantinha relações extraconjugais com várias mulheres. Mas duas dessas mulheres que ele manteve relações fora do casamento, ele fez muitas promessas e essas mulheres se envolveram com ele de forma mental, de forma bem avassaladora. Toda sementinha que a gente lança no coração alheio, ela semeia, ela brota. E nós somos responsáveis pela contaminação do coração do outro. Então a gente fica imantado. E ele lançou essa sementinha no coração dessas meninas e ele ficou preso a elas. E uma delas estava ligada a entidades trevosas, quando ela já era encarnada mesmo. Então quando desencarnou, ele foi arrastado de roldão nesse turbilhão aí. E está lá preso, 12 anos preso lá, hein? 12 anos. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. O que nós lemos ali? O Emmanuel acabou de falar. Olha uma coisa justificando a outra. Você pega o livro do Evangelho que nós lemos, falou sobre isso. Livro Pão Nosso falou sobre isso. E agora aqui repetindo de novo. Você vive na vida após a morte do corpo, exatamente da forma como você viveu aqui. Se você gostava de uma cervejinha, gostava de ficar no bar, quando você desencarnar, se você era viciado nisso, você vai voltar para lá. Pode ter certeza que você vai voltar para lá. E isso vale para tudo, viu, pessoal? Então, vamos dedicar um pouquinho para a vida espiritual, para a gente começar a desmaterializar o nosso corpo físico, tá? Desculpa, o nosso corpo era espiritual. Tirar um pouco de matéria dele para que facilite o nosso trânsito lá no plano do espírito. Ó. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos, porque ele estava ali preso na ilusão que ele criou, junto com aquelas duas criaturas, que a mãe dele diz aqui. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir ao padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente, pela mente e pelo coração. Vou traduzir isso aqui para vocês. O que ela disse, pessoal? Ela disse como ele viciou a visão dele, ou seja, ele criou uma ilusão para essas meninas e sustentou ela por muito tempo. Essa ilusão criou vida. Lá no plano espiritual criou vida. E ele passou a viver exatamente aquilo que ele criou aqui na Terra para elas. Então ele vivia dentro dessa bolha. Então ele não tinha, os espíritos que queriam auxiliar não tinham acesso a ele. Vou dar um exemplo disso para vocês. Como que isso acontece? Como que isso acontece aqui? Vou fazer uma analogia para vocês. Tá, pessoal? Imagina o seguinte. Imagina que você, vou dar um exemplo aqui para vocês se
situar. Imagina que você, a vida inteira, você acreditou que quando você morresse, que você desencarnasse, você entraria em sono profundo e esperaria o dia do juízo final. Tá? Sabe o que acontece quando você desencarna? Acontece exatamente isso. Exatamente isso. Tem um livro, que eu não me engano, são Os Mensageiros, tá escrito, tem um capítulo que fala: as múmias são espíritos que estão em sono profundo. Foi induzido por eles mesmos, por conta dessa crença de acreditar que você desencarna. Então, tudo aquilo que nós criamos mentalmente aqui na vida tem reflexo lá no plano espiritual. Pode falar. Mas está na maneira mesmo. A gente tenta doutrinar, eles vêm, conversam e falam, não, estou esperando o juízo final. Então, mas você não tem que tentar doutrinar. Aí já é um engano. Por quê? Nós não temos o direito de violar a consciência do outro. O outro tem que buscar por ele mesmo. Tá? E, pessoal, vai por mim. Eles vão acompanhar os seus passos, não pelo que você fala, mas muito mais pelo que você faz. Se você for uma pessoa boa, correta, digna, se você for uma pessoa que mostra, você tenta unir a família, uma pessoa compassiva, uma pessoa que demonstra virtudes, eles vão ficar curiosos e vão querer saber por onde que você anda, que caminho que você percorre, e eles vão te seguir. Agora, se você ficar falando, não adianta não. Por isso que o Espiritismo não faz prosélitos. E outro, cada um tem o seu momento religioso. Às vezes o espírito não está preparado para ter certos tipos de compreensão, que seria muito pior para ele ter esse tipo de entendimento, porque o momento dele não é esse. Tá? Então nós temos que ter essa consciência também. Tá bom? Vamos continuar aqui, porque o nosso tempinho já está excedido. Então o pai dele ficou com a visão viciada por conta das promessas que ele fez com essas duas criaturas. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam um tempo e o seu espírito, ou seja, em algum momento ele foi dedicado à família. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu ao final, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então, ele tentou por um certo tempo, mas ele foi vencido pela materialidade da vida, ele não conseguiu vencer o mundo. Jesus disse: eu venci o mundo, eu venci a materialidade da vida, ele não conseguiu. É comum isso, no nosso nível espiritual, a gente muito mais erra do que acerta, tá bom? Então não julguem ele, porque nós já fizemos isso várias vezes e a gente não continua fazendo, tá? Eminentemente impressionado, perguntei: não há, porém, meio de subtraí-lo a tais objeções? Ou seja, André Luiz, objeções, o André Luiz queria ir lá e salvar ele de qualquer jeito. Ah, meu filho, elucidou a palavra materna. Eu o visito frequentemente, então ela vai nele lá frequentemente. Ele, porém, não me percebe, ele não vê ela. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Eu expliquei para vocês a questão do passe. Não adianta seu potencial vibratório estar baixo, você vai chegar ali, vai bater e não voltar, igual o imã. Quando ele está com os polos iguais, ele repele. Não entra. Então você tem que criar a recepção para você receber. E no espírito desencarnado é a mesma coisa. Ele precisava tirar aquela capa material da vida dele para ele poder perceber a mãe do André Luiz, que era um espírito elevado. E ele não estava tirando essa capa porque ele estava preso às ilusões que ele mesmo criou aqui na Terra. Tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. Ela estaria atuando nele o tempo inteiro, assim como os espíritos ficam atuando na gente, pessoal. Quando a gente vai pelo caminho errado, os espíritos estão sempre ali tentando, mas tem hora que eles não conseguem, né? Tem um anjo da guarda que ela fala assim: ah, não aguento mais não, brincadeira, né? Tem hora que tem uns aí que dá vontade de chutar a mão da barraca que a gente fala, né? Porque fica difícil a coisa. Acabou que não vai, nada ele segue o caminho que a gente está indicando para ele, ele sempre pega um atalho. As infelizes, né, as moças lá, a quais se retornou prisioneiro, segregam as minhas sugestões, ou seja, elas rapidinho, quando ele começa a querer mudar a cabeça dele, elas vão lá e nele de novo. Isso acontece até aqui na nossa vida de encarnado, viu, pessoal? Não se engane, tá? Isso não é só coisa do mundo espiritual, não. Isso acontece aqui também. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei um amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Pessoal, mulher traída e está lá, cuidando do marido dela. Pessoal, quando eu falo para vocês que nós temos que conquistar a simpatia alheia, por causa disso aqui.
Porque lá quem vai interceder por você é quem gosta de você mesmo. Não conquista a simpatia das pessoas aqui na terra. Não cria inimigo, não. Jesus fala isso. Vai perdoar seu inimigo enquanto você está de ombro com ele. Não leva inimizade para o lado de lá, não. Leva amor e simpatia para o lado de lá. Que aí vocês vão ter um monte de braços amigos para socorrer vocês quando vocês estiverem em apuros. Solicitei amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lado. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde, não deu certo. Não é possível acender luz em candeias sem óleo, sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantar e abrir a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou continuar. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral. André Luiz, o pai, as 2 irmãs, as 2 amantes. Só aprender que é sempre a mãe, né, gente? A mãe é que mais sofre, a mãe é que leva tinta, a mãe é que passa perrengue. Por isso que o Chico falava, no umbral eu vejo mais pais do que mães. Mães eu quase não vejo nenhum, agora pai eu vejo muitos. Por causa disso, né? A vida masculina, ela tem muito mais abertura para os desativos que a vida materna, a vida doméstica da mãe. Porque a mãe, ela tem tanta ocupação que não cede tempo para... Como é que a nossa avó dizia? Mente vazia, você não tem diálogo, né? A mulher não tem nem tempo de buscar. Agora o homem, dentro de suas possibilidades, ele está sempre ali caçando em data, como dizia minha avó. Então as irmãs dele estavam agarradas à crosta da terra também. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Então a mulher continuava trabalhando em favor de todos eles. Olha para você ver que coisa, né? É muita abnegação, né, gente? Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Então ele tinha uma outra irmã que morreu cedo. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado, em benefício de teu pai, de ti, das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares, ainda na terra, que voltou semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico, sublime renúncia. Então olha para você ver, pessoal. Ela estava trabalhando lá de lá, ininterruptamente não via resultado. O que ela falou? Eu vou renascer com eles, porque é o único jeito. Eu vou nascer e vou ter eles como filhos. Para que vou voltar a reconstruir o meu ciclo familiar. Por isso que a gente normalmente volta no mesmo ciclo doméstico. A gente volta com o pai, com a avó, de tal forma que a sua bisavó é você mesmo, é o seu próprio espírito. Isso acontece muito, isso é bem comum, viu, pessoal? Nós encarnamos o mesmo núcleo familiar várias vezes. Tá? Então, você é sua própria bisavó. Não se engane, isso acontece, é bem comum. Tá? Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades do bem. Então, ela chamando a atenção da André Luiz. Vamos aí, meu filho, estou precisando de sua ajuda. Porque ela voltou, estou precisando de um braço para me ajudar. Assombrava-me as informações referentes ao meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos. Não comungava todos os domingos? Elevado com a dedicação maternal, perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Ele está questionando, né? Ele te traiu, você está ajudando ele mesmo assim? Não as classifique assim. A mãe dele chamou a atenção dele de chamar as mulheres assim. Olha como você vê. O que é o espírito superior, gente? Ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhas de nosso pai igualmente. Não tenha feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Olha para você ver a grandeza desse espírito. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Então André Luiz tinha a família dele também, né, constituída. Os filhos dele, a mulher dele. Perante Clarencio e Lícias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava.
Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria, célere, interroguei: a senhora que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá lhe informar relativamente a Zélia e as crianças? Zélia era a esposa do André Luiz, tá? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Vou dar um spoilerzinho aqui, pessoal. A esposa dele casou de novo. Vocês vão ver o espanto do André Luiz quando ele voltar para o lar dele. O que acontece quando a gente fica chafurdando na materialidade do mundo e não busca a espiritualidade? O sofrimento que é para o espírito. Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente, os filhos de André Luiz. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se generosa. Ou seja, a mãe dele saiu do negócio, porque ela sabia que a esposa dele casou de novo, e ela não ia passar essa informação para ele, porque André Luiz ainda não estava pronto para obter essa informação. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Espera-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munido de recursos fluídicos para a jornada de regresso. Nos gabinetes transformativos. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Pessoal, até o André Luiz, os livros eles são bem sucintos, eles trazem a parte que nos importa, tá? Então vocês vão observar ali que o André Luiz, que a psicografia do livro, ela não vai trazer toda a conversa que o André Luiz teve com a mãe dele, ela vai trazer o que importa para a gente estudar, tá? Eu não vou me alongar mais, tá? Até para não tomar o tempo de vocês, porque nós já passamos 15 minutinhos do nosso tempo habitual. Vou agradecer a paciência de vocês, peço desculpas pelo avançado da hora aí, tá? Mas foi necessário para que a gente pudesse ali finalizar o capítulo, porque a nossa proposta é finalizar todo o capítulo, todos os sábados um capítulo, tá? Eu agradeço a vocês.